Olá, tudo jóia? Tá preparado para entender tudo sobre as redações, sobre os temas formulados pela Sesgran Rio, que agora em 2023 é responsável pelo concurso do Banco do Brasil. A gente vai dar uma olhada minuciosa em vários temas que essa banca já elaborou para você entender quais são as características que ela tem na elaboração desses temas, quais são as similaridades entre os temas e qual é o estilo que ela gosta de cobrar nas redações que determinam o que ela espera de você. Então vai ser uma aula bem legal, fica aqui comigo. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito e já curte esse vídeo antecipadamente porque vem muita coisa legal por aí. Para começar, a gente vai analisar aqui um tema que ela cobrou num concurso da Caixa Econômica em 2012. Por que eu tô pegando coisas tão antigas? Para você ver que o padrão se mantém e também que ela tende a repetir assuntos. E isso é interessante para você, porque se você fizer as redações com esses temas e pedir, por exemplo, ao belo ChatGPT para poder